Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Aqui é o professor Pablo Jamilk e hoje nós temos o vídeo do dia, que é sempre uma polêmica, né? A galera solicita que eu fale sobre alguns assuntos que estão aí pululando, né, na mídia, e eu venho pra cá e falo. Hoje eu vou falar sobre algo que está se transformando em uma bola de neve e em breve vai explodir aí, né, vai cair na cabeça da galera de uma forma muito maluca. Eu vou falar sobre a pretensa linguagem neutra. Carlão, roda a vinheta, porque hoje o bicho vai pegar. Uau! Muito bem, antes de começar a falar sobre a linguagem neutra, eu preciso deixar alguns esclarecimentos aqui. Eu vou explicar do ponto de vista técnico, gramatical, do ponto de vista linguístico, essa história da linguagem neutra. Perfeito? E aí, antes de você tirar conclusões precipitadas, eu preciso explicar duas coisas. Primeira coisa, eu, Pablo, pesquisador, professor, tá, cidadão que vem aqui falar para você sobre coisas relacionadas ao mundo dos estudos, literatura, linguística e tudo mais, eu sempre defendo que as pessoas levantem suas bandeiras, lutem por suas causas e respeito, e sempre exijo que as pessoas que estão no meu canal ali inscritas, se você não tiver inscrito, por favor, já faça sua inscrição, exijo que elas respeitem as diferenças, respeitem as divergências, afinal de contas, eu só sou eu em oposição ao tu, né? É essa a ideia. Eu sou quem eu sou em oposição a outra pessoa, é isso que cria a minha noção de identidade. Muito bem, o que eu quero que você perceba é, o que eu vou dizer aqui não diminui de forma alguma a luta da comunidade LGBTQI+, de qualquer forma. A luta, né, por um reconhecimento, pela sua valorização social, pelos seus direitos, é uma luta justa. Perfeito? Está claro? Tá, eu quero que você saiba disso para não vir aqui me taxar de preconceituoso. Segundo lugar, esse assunto só se transformou em uma coisa mais comentada porque alguns blogueiros bolsonaristas mais radicais estão comentando a respeito de um vídeo que circula na internet em que uma pessoa está falando sobre mudanças na língua portuguesa para uma linguagem neutra e estão comentando isso é uma aberração, isso não sei o que lá, estão acabando com a língua portuguesa e tudo mais. Tudo bem que comentam isso aí com erros de concordância, vírgula no lugar errado, sem acento, o que também é um assassinato às normas de língua portuguesa. Mas eu não vou comentar isso aqui, tá? Eu vou explicar para você essa história de gênero neutro e de língua neutra, tá? Bem, eu vou começar falando sobre uma coisa muito importante. Essa teoria não tem o nome de pronome neutro, tá? As pessoas estão falando assim, o nome disso é pronome neutro. Cara, não é. Tá? Não é. Em primeiro lugar, já existe pronome neutro na língua portuguesa, tá? Sim, e faz muito tempo. Nos demonstrativos, se você pegar isto, isso e aquilo, são pronomes neutros, tá? Isto, isso e aquilo. E, inclusive, quando os professores dão aula de língua portuguesa, eles explicam que esses são pronomes neutros, tá bem? Certo. Quando essa discussão começou na língua? Quando algumas pessoas começaram a falar sobre o emprego de todos, todas, e eles estavam muito preocupados com o O e com o A na língua, certo? Começaram a se incomodar com isso. Afinal de contas, pensaram o seguinte, o O representa sempre o masculino, certo? E o A representa sempre o feminino. Isso não parece uma coisa muito lógica?
parece uma coisa muito lógica para quem desconhece estrutura de língua, para quem passou pela escola e esqueceu, né? Esqueceu as aulas de morfologia, não prestou muita atenção a tudo aquilo que os professores tentaram ensinar na escola. E alguns, inclusive, na graduação, fizeram questão de escolher isso. Bem, para você saber, masculino e feminino são conceitos relacionados ao gênero da palavra, não ao gênero da pessoa, tá? A nossa língua portuguesa possui marcas genéricas para as palavras. As palavras representam coisas, representam conceitos, representam pessoas. Existe uma discussão filosófica sobre palavras e coisas que remonta lá à Idade Média. Se você for pegar conceitualismo, nominalismo, né, aquela teoria de flatus vocis, é uma coisa muito interessante. Provavelmente ninguém ouviu falar dessa parada para vir dizer linguagem neutra e tudo mais, tá? Não culpo, as pessoas não têm obrigação de nascer sabendo, mas têm obrigação de pesquisar antes de falar em besteira, tá? Então vamos aqui a algumas explicações bem importantes sobre o surgimento da nossa língua, tá? A língua portuguesa não surgiu do nada, não foi assim, tipo, o pessoal tava lá em Portugal e de repente disseram, uau, vamos falar língua portuguesa. Não, não foi assim, tá? A nossa língua vai surgir lá na Itália, mais especificamente na região do Lácio ou Lácio, certo? Por isso que no poema do Olavo Bilac ele fala última flor do Lácio, porque foi lá que surgiu o latim, beleza? A base da nossa língua, a base veio do latim. O latim já possuía diversas dessas marcações, né? Inclusive algumas formas indicando neutralidade. Só que a nossa língua não veio apenas do latim. A nossa língua recebeu inúmeras influências. Eu vou explicar um pouquinho aqui para você não se perder nessa história, tá? Estamos falando da Península Ibérica. Pablo, o que é Península Ibérica? É aquela pontinha da Europa que vai jogar para este lado, assim, ó, que vai jogar aqui, nesse caso, para perto da... Vamos pensar assim, ó, jogar para cá, pro lado das Américas, tá? Nós temos lá a nossa Península Ibérica. Imagine que isso aqui seja a Península Ibérica. Ali num pedacinho da Península Ibérica nós temos uma divisão, certo? Ficou meio estranho esse desenho, né? Não tem problema, vamos piorar ainda. Nessa divisão eu tenho o surgimento de Portugal e Espanha, tá? Os reinos ali de Costela, Aragão. Nós temos aqui uma divisãozinha, certo? E em um desses condados vai surgir o condado portucalense. Vai surgir Portugal, beleza? Bem, aqui você tinha lá o povo ibero, que morava lá antes dos romanos aparecerem, os celtas, e eles foram criando uma base linguística. Aí chegam os romanos, já tem exército, vem ali com o seu exército e fazem o que para dominar? Em primeiro lugar, impõem a língua. Então já existia uma base que nós chamamos de celtíbero, celta, com o que o povo ibérico já possuía, e aí chegou o latim. Quando o latim chega, ele se impõe como uma língua forte e nós temos ali algo chamado de romance ou romanço, tá? Romanço por quê? Porque os soldados vieram só por aqui? Não, romanço porque é a língua que veio de Roma, perfeito? E aí esse romanço vai trazer para nós o que seria a protolíngua portuguesa, que vai ser o galego português ou galaico português, tá? Mas não foi só o latim, o celta e a linguagem ibérica que nós temos aqui. Só vou colocar aqui para você pensar, então, ó, celta, você tem a linguagem do povo ibérico, que já estava lá, já tinha o seu sistema linguístico, aí o latim, nós tivemos incursões do grego, o grego já tinha o gênero neutro, só para você saber que isto não é uma novidade, tá? Não é novidade, não é uma coisa do mundo mudando e revolução, o grego já tinha
gênero neutro. Nós tivemos incursões árabes, sim, árabes, incursões árabes. Por exemplo, quando você pega a palavra azeitona ou almofada, essas palavras que começam com A nesse caso, elas vêm do árabe. Inclusive esse A que está no início da palavra é um A que vem do artigo no árabe, que é o al, assim como você vê em Al-Qaeda, Al-Jazeera, né? Al-Seitum, por exemplo, azeitona, almofada, almofada, certo? Só para você ter uma ideia. Isso aqui, cara, e daí fora, né, o fato dos jutos, dos otomanos, alamanos, anglo-saxões, porque tudo isso aqui vai ser uma formação de língua muito maluca e só vai se diferenciar muitos anos depois. Depois que os portugueses saem da Península Ibérica levando aquele português mais primordial para o Brasil, chega ao Brasil e você vai ter influência dos dialetos das línguas indígenas, como o Tupi-Guarani. Você vai ter influência depois, quando você teve, né, o comércio de escravos, do Banto na língua portuguesa falada no Brasil. Ou seja, é um acumulado de línguas e isso vai se modificando a partir da passagem do tempo. Eu expliquei tudo isso para você saber que a língua é um sistema extremamente complexo e ninguém é dono da língua. Ninguém é dono da língua. A língua, para você saber, não funciona assim, ó. Tipo, eu, Pablo, estudo gramática e falo assim, cara, a partir de amanhã, plural não vai mais ser feito com S. Plural vai ser feito agora com a colocação do M, ou do I, ou do duplo I no fim da palavra. Então não vai ser mais alunos, vai ser aluni, entendeu? Eu não posso falar isso, porque não é assim que funciona. O que acontece é o seguinte, para que uma regra surja, existe a língua como fato. O gramático observa a língua, observa o uso e observa os modelos gramaticais. E a partir de então ele deduz uma regra. Ele não cria uma regra, ele deduz a regra. É por isso que uma pessoa gravar um videozinho e falar a língua agora vai ser assim, é um baita absurdo, tá? Porque nem mesmo a comunidade lusófona faz isso. Para você sacar uma coisa, quando vai rolar um acordo ortográfico, eu preciso de que todos os países da comunidade lusófona emitam opiniões e que a maior parte, mais de 50%, a maior parte seja signatária do acordo para mudar alguma coisa. Sabe quando foi que foi escrita a última reforma ortográfica que foi aprovada em 2009? 1986. Ela começou ali. Olha o tempo que demora para uma coisa mudar como regra na língua portuguesa, tá? Beleza. Expliquei tudo isso para você. Agora eu vou explicar algo. Já passei da parte histórica, já passei da parte que diz que isso não é nenhuma inovação. Agora eu vou falar um pouquinho de morfologia, tá? Quando você estuda comigo lá no Método Jamil, que quando você estuda comigo, tá? Ou aqui mesmo no canal, na comunidade de membros, você estuda substantivos, tá? Vou falar um pouquinho sobre substantivos. Substantivos, porque parece que isso aqui, né? Isso aqui virou uma dificuldade enorme para as pessoas. Não estudar muito dá nisso, né? Dá dificuldade. Então, ó, nós falamos sobre gênero dos substantivos. Eu vou dizer de novo para você. É o gênero da palavra, não da coisa. É da palavra, beleza? Então, nós temos duas categorias principais de substantivos. Categoria número 1. Os substantivos que são chamados de substantivos biformes, certo? E categoria número 2, os substantivos que são chamados de substantivos uniformes, beleza? A própria nomenclatura já resolve isso. Substantivos biformes possuem pelo menos duas formas para designar a mudança de gênero da palavra, beleza? E os uniformes são aqueles que não designam mudança de gênero da palavra. Então, vamos pensar aqui. Substantivo biforme
existem dois tipos de substantivos biformes, tá? Vou explicar aqui para você. Nós temos lá os substantivos biformes ditos desinenciais e os substantivos biformes que são chamados heteronímicos, tá? Essa nomenclatura, de vez em quando, confunde um pouco as pessoas ou assusta, por isso que elas acabam não estudando. O que é um substantivo biforme desinencial? É aquele que precisa de uma desinência, ou seja, um pedacinho de palavra que vai ser colocado ali ao fim do elemento para designar qual é o gênero daquela palavra. Eu vou dar um exemplo para você. Nós temos aqui a palavra aluno, que quando estiver passada para o feminino será aluna. Muito bem, agora vamos explicar uma coisa que as pessoas não entenderam, tá? As pessoas não entenderam o seguinte: onde está a desinência de gênero nesta palavra? A desinência de gênero está em A. O A é a única marcação de gênero que você tem aqui neste par de palavras. Pablo, mas e o O não é masculino? Não, o O não é masculino nesse caso, porque O não é desinência de gênero. Isso você deveria ter aprendido na escola, tá? Isso você deveria ter aprendido na escola. O professor deve ter dito isso para você, que isso aqui aparece simplesmente para encerrar a palavra, para não ficar alum, para você não falar alum, certo? É o que vai ajudar a formar o que seria o tema da palavra, perfeito? Quando eu quero passar a palavra para o feminino, eu vou colocar este A aqui, certo? Isso aqui é a única forma de mostrar o gênero em um substantivo desinencial. Existem outras desinências e são todas desinências de feminino. Não existe desinência de masculino no português. Por quê? Porque nesse processo de evolução, da língua, a forma neutra corresponde ao que se chama de masculino. Então, para você que fala, o português é machista, o português é do sistema patriarcalista, você está falando uma besteira sem tamanho, porque muito provavelmente você não estudou isso, né? Você ficou pensando assim, a gramática não serve para nada, por que eu vou querer gramática na minha vida? E depois você foi falar besteira, entende? Nossa, Pablo, você está sendo muito grosso e comprido, tá? O negócio aqui é que eu quero que você entenda que você não pode arbitrar sobre um sistema linguístico só porque você quer. Cara, nós estudamos gramática como uma ciência no mundo ocidental desde o Aristóteles, porra! Entendeu? Dionísio Trácio foi o primeiro a escrever uma gramática. Então, vamos lá, vamos pensar nesses elementos gramaticais. Eu poderia falar ainda de príncipe e princesa, tá? Ah, Pablo, mas eu acho que usar o E no fim da palavra deixa a palavra neutra. E príncipe é uma palavra o quê? E aí, termina com E. E agora? O que eu vou fazer? Ah, não, então uso I. Beleza, e o saci é o quê? Saci é uma palavra masculina. Mas eu não estou falando que o saci é um cara. A palavra que representa esse cara tem um gênero masculino. Será que é tão difícil entender que nós temos palavras e coisas e que são representações distintas? Tá? Expliquei o desinencial. Vou explicar o heteronímico agora. Estuda aí, aproveita enquanto eu estou vivo. Tá? Aprenda. Heteronímico, certo? Heteronímico significa ele vai ter um nome diferente, hétero, para indicar o outro gênero. Então, vamos pegar um caso aqui, tá? Olha só esse caso aqui. Pensa comigo. Boi, beleza? Boi.
A palavra boi é uma palavra masculina. E olhem que letra que terminou. I. Beleza? Não tem nada a ver a terminação da palavra nesse caso. Porque qual é o feminino de boi? Não é boia. Entendeu? Não tem a desinência A aqui. É vaca. Você percebeu? E assim em diversos outros casos. Basta você pegar uma gramática e abrir, você tem diversos exemplos de substantivos heteronímicos. O que a galera do bendito neutro aí está esquecendo? Existem substantivos uniformes. O que é um substantivo uniforme? É aquele que nem muda, cara. E são 3 casos, tá? Você tem lá o substantivo epiceno, tá? Os epicenos. Você tem os substantivos que são comuns de 2 gêneros, certo? E aqueles que são sobrecomuns. Tranquilo? Então vamos lá. O que é o epiceno? É aquele substantivo que precisa, para eu saber, tá, em relação à criatura, se é macho ou fêmea. Então você utiliza a designação, o epíteto, macho ou fêmea. Perfeito? Então, se você pensasse, no caso, cobra, né, ou jacaré, uma coisa assim, você diz o jacaré macho, o jacaré fêmea. Você não diz a jacaré fêmea, nem a jacaroca, entendeu? Você não muda, porque só existe a forma jacaré para esse caso. Você entendeu? Muito bem, esse é um epiceno. Comum de 2 gêneros é aquele em que você nem tem mudança de palavra. Você não tem a mudança de palavra. Você só muda os elementos que acompanham a palavra. Você quer ver um exemplo? Motorista. Eu digo o motorista, a motorista. E olha que engraçado, terminou em A. Poxa vida, Pablo, mas e agora? Como é que eu falo o motorista? Né? Esse terminou em A, não tem que ser o motorista? Claro que não, cara. Tá? Claro que não, porque a palavra não é um Pokémon, ela não evolui do jeito que você quer, entendeu? Não é assim. Então, comum de 2 gêneros, você pega estudante, o estudante, a estudante, termina em E, tá? Tá aí, Pablo, é neutro. Não, não é neutro. Ela é uma palavra comum para os 2 gêneros, ou seja, eu ainda posso indicar o gênero da palavra, certo? Com o termo que acompanha. E o sobrecomum, que é aquele que nem tem uma outra forma. Por exemplo, garfo, tá? Garfo é masculino ou feminino? O garfo não é nada. A palavra garfo é um substantivo sobrecomum que sempre se escreve no masculino. Qual é o feminino de garfo? Você deve ter pensado em faca, né? Mas se faca fosse o feminino, a colher seria o quê? A outra? Tá? Não é isso, cara. Não funciona assim a língua. A língua não funciona dessa forma. Tá? Por mais que algumas pessoas queiram pensar que a língua funciona nesse sistema exclusivamente binário, a língua não funciona assim. Tá? Então, expliquei aqui um pouquinho sobre os substantivos e o porquê não faz sentido em você pensar nisso. A grande discussão começou a se desdobrar em torno dos pronomes, né? E aí a galera começou a falar de pronome neutro, tá? Então vamos para esse caso. Estão querendo transformar ele em alguma coisa como ilo, né? Que se transformou em praticamente outra língua, né? Tá, então por que eu quero que você raciocine comigo. Não faz sentido dizer que ele termina em e não seja uma forma neutra. Porque o cara vai lá e escreve assim, amigue. Porque ele quer usar esse e para escapar de amigo ou amiga, certo? Ele quer escapar dessa forma, porque ele acha que o e a são coisas opostas, né? É porque a pessoa acha isso. Ela não tem culpa de achar isso. É falta de conhecimento linguístico, tá? E ela acredita que esse e indica uma forma neutra. Se esse e indica uma neutralidade no substantivo, por que não indica neutralidade no pronome?
Ah, Pablo, porque ele é ele e ela. Você já se perguntou por quê? Porque o A marca o feminino e o E marca a forma dentro desse pronome que é masculina barra neutra, certo? Ah, Pablo, então eu vou substituir pelo U, porque o U marca o neutro, então o urubu tá lascado. Porque urubu, você tem lá, é o urubu. Ah, Pablo, mas você está querendo dificultar as coisas. Não, eu estou querendo mostrar para você que quando nós pensamos em regras para a estruturação da língua portuguesa, nós temos que pensar em regras que são recorrentes e aplicáveis. Recorrentes e aplicáveis. Porque a nossa língua funciona por um mecanismo chamado de heurística, certo? É um modelo mental a partir do qual você consegue replicar e transformar novas sentenças. Isso aqui é algo bastante absurdo, tá? Pablo, e chegaram a uma forma que é essa aqui, todes, certo? Para não falar todos, tá? Por quê? Porque a pessoa acha que o E é neutro. Então por que esse E é neutro em todes e não é neutro em ele? Certo? Isso é um absurdo, linguisticamente falando, tá? Isso é um absurdo linguisticamente falando. Pablo, eu vejo que algumas pessoas escrevem assim, colocando um X no meio. Bem, isso aqui já não faz sentido gramaticalmente falando, porque isso não tem pronúncia, tá? Eu não sei se a pessoa descobriu, se ela parou para pensar, ela transformou uma palavra de sílaba numa palavra monossílaba, porque para que eu tenha a separação silábica deste vocábulo, eu preciso de uma sílaba para formar esse termo. E no caso de todos, eu tenho uma forma neutra, porque eu já expliquei para você que esse O não é masculino, não é de indicação de gênero masculino, é de indicação de neutralidade. A forma feminina seria todas. Então você tem todas feminino e todos genérico. É isso. Resumindo, você não precisa criar uma linguagem neutra porque ela já existe no português. E se você tivesse estudado isso no ensino médio, no ensino fundamental, se você tivesse prestado atenção à explicação do professor, você já saberia que isso é uma forma neutra, que escrever todos é uma forma neutra. Pablo, e o que você acha de colocar o arroba no meio da palavra? É tão absurdo quanto colocar o E pensando em neutralidade ou X pensando em neutralidade, certo? Agora vamos a uma consideração importante. Como isso acabou se transformando em uma espécie de apelo, né? De apelo por uma linguagem que fosse equânime, mesmo que a pessoa não soubesse que a língua já é, né, isso. Então algumas pessoas começaram a tomar isso como verdades particulares. E eu não posso impedir que a pessoa queira isso, certo? Então ela pode escrever nas mensagens de WhatsApp dela, ela pode escrever no Facebook, cara, ela pode escrever no que ela quiser. Ela só não pode querer que isso se transforme em forma padrão. Por quê? A forma padrão é um espelho do ideal de língua, que sempre está afastado de nós temporalmente. É assim que surge a gramática. Então a pessoa não pode querer empurrar isso. Pablo, corre o risco de eu enxergar todos, ou sei lá, todos com arroba, alguma coisa ali, aquile, diste, essas outras coisas? É claro que sim. Por quê? Porque as marcas querem vender para nichos que estão dispostos a comprar. Se eu fosse, por exemplo, um fabricante de calçados, eu já ia começar a colocar isso aqui na minha publicidade. Já ia escrever uma publicação, marque, sei lá, ex-amigues, né? Porque não pode ser os. Se você escreveu os amigues, ó, você já contrariou a sua regra aí, entendeu? Porque o os é um artigo masculino. Você tá sacando o que eu tô querendo te dizer? Ou você pensa de uma maneira uniforme ou não tá certo. Então, se eu fosse o representante de alguma marca, eu já meteria essa, porque a galera ia se identificar, ia criar nicho e já ia começar a consumir.
O que é que vai acontecer? Aos poucos, isso vai se transformar em uma espécie de dialeto. Tá? Não necessariamente um dialeto. Talvez nós vamos considerar como uma língua de tribo. Como língua de tribo. Determinadas pessoas que se identificam com essa cultura vão usar essa língua no seu círculo social. Tá? Determinadas marcas vão querer atingir essas pessoas, vão utilizar isso no seu círculo social. Perfeito? E pode ser que em um futuro distante, algumas palavras empregadas dentro dessa linguagem de tribo acabem passando para o dicionário, porque existem dicionários que lidam exclusivamente com o registro de formas variadas, certo? Então, para explicar que faz parte de uma forma, não estranhe se você vir isso, tá? Porque a língua é viva, inclusive ela trabalha sempre na sua modificação. Dentro da língua existem duas forças, a força centrípeta, que são os gramáticos, os livros clássicos, que querem manter a língua como é. E a força centrífuga, que é aquela que quer mudar a língua, certo? E essas forças coexistem. Não se esqueça da aula que eu dei no começo aqui. Quem foi que trouxe o latim de Roma para os demais locais, inclusive a Península Ibérica? Os soldados. E você acha que os soldados falavam o latim eclesial, o alto latim? Não falavam nem o alto nem o médio latim, eles falavam a vulgata. A vulgata, que era o latim mais vulgar. Então o nosso idioma surgiu de um latim falado, nem foi de um latim escrito, tá? Só para você ter ideia. Bem, essa aula serviu aqui para várias coisas. Primeiramente, desconstruir alguma visão deturpada que as pessoas têm a respeito de gênero de palavra, gênero de pessoa, língua machista, língua isso, língua aquilo, e para as pessoas não ficarem nessa história de reinventar a roda, porque já existe neutro dentro da língua portuguesa. Mas também serve para chamar a atenção da sociedade para outras lutas, né? Então, por que será que é necessário criar uma forma específica para algumas pessoas se sentirem representadas? Porque talvez elas não estejam se sentindo representadas em outras instâncias. E é importante que todo mundo abra os olhos para isso. Outra coisa, quando você for tratar desse assunto de formas neutras, pronomes neutros, considere que a outra pessoa pode não ter tido uma formação linguística plena para poder falar sobre isso e tirou conclusões da bagagem linguística de que dispunha. Então é preciso debater sempre com respeito e sempre partindo do pressuposto de que a língua é um sistema e que precisa, cara, de movimentos cirúrgicos para que você possa tentar deduzir uma regra nova. Bem, se você curtiu, deixa o seu like, faça sua inscrição no canal e até a próxima. Aquele abraço. Força, guerreiros!